Bom, Helene, eu acho que para a gente tratar da reforma administrativa, a gente primeiro precisa entender o contexto, digamos, burocrático do trâmite dela, né? A gente tem um projeto de emenda constitucional, uma PEC, que é a PEC 32 de 2020, portanto do período do governo Bolsonaro, né? Que propunha uma determinada reforma administrativa, né? Com propostas específicas, que está tramitando no Congresso. E agora, mais recentemente, né, 5 anos depois, o presidente da Câmara de Deputados, Hugo Mota, ele formou um GT, um grupo de trabalho, para discutir a reforma administrativa, que é liderado pelo Zé Trovão, né, que é esse bolsonarista catarinense. E, portanto, a gente por aí já dá para ter uma noção de que caminho essa reforma vai tomar, né, na medida em que é um projeto que foi encaminhado, né, um projeto de emenda constitucional encaminhado no governo Bolsonaro e que agora é liderado por um bolsonarista, né? Mas que um bolsonarista que propõe, né, e que busca ter apoio do governo federal. E aí é onde a gente tem que ter cuidado, porque, portanto, pode existir aí uma aliança entre o governo federal e a oposição de direita no sentido de tramitar, de fato, a reforma administrativa. A reforma, ela... que na verdade é uma contra-reforma, né, porque afeta os trabalhadores, né, e a população brasileira, ela basicamente acaba com a estabilidade do servidor público como a gente conhece hoje, né, na medida em que ela quer restringir a estabilidade do serviço público aos trabalhadores de carreiras típicas de Estado, que são uma minoria no governo federal, né, por exemplo, diplomatas, eventualmente militares, etc. Enquanto que as carreiras que não são típicas de Estado, como por exemplo a dos trabalhadores da educação, dos trabalhadores da saúde, todas essas carreiras estariam suscetíveis, né, a um regime distinto de contratação e que não teria garantia da estabilidade e inclusive teria a possibilidade de contratação de trabalhadores temporários, né? Então, na prática, isso permite reforça, né, uma alta rotatividade do serviço público, que já é verificada em algumas carreiras, por exemplo, como dos técnicos administrativos, em educação, nas universidades e institutos federais, que por conta dos baixos salários já tem uma alta rotatividade. Então, com contratos temporários, isso seria ainda maior, né? Além disso, tem questões não resolvidas, por exemplo, que é como qual seria o regime de previdência desses possíveis trabalhadores, né, e as implicações disso. Então a gente teria, portanto, o Estado com formas de contratação mais precarizadas, né, e isso é interessante porque a gente tende a imaginar a precarização do trabalho como algo ligado à informalidade, etc., mas as próprias legislações trabalhistas podem ser alteradas para que o trabalho seja cada vez mais precarizado. E isso, obviamente, tem consequências sobre o serviço público, né, na medida em que o povo brasileiro, quando vai ser atendido na saúde, quando vai frequentar a universidade, etc., vai ter buscar o serviço público, ele não vai ter mais um funcionário de carreira ali, mas um contratado temporariamente que, portanto, não tem um conhecimento acumulado da rotina do trabalho, né, e até mesmo um vínculo com o espaço de trabalho, que é importante de dizer, né, porque esse vínculo com o espaço de trabalho acaba se refletindo num serviço, né, e muito mais qualificado para a população. A razão, né, desse tema estar em discussão e de porque não é porque foi uma proposta que surgiu no governo Bolsonaro e que é um grupo de trabalho encampado, né, liderado por um bolsonarista como Zé Trovão, de que o governo não tem interesse nessa proposta. A razão disso é o fato de que está na materialidade, né, nessa economia política, enfim, no capitalismo dependente brasileiro, que desde 1994, quando surge, né, o Plano Real, se firma um pacto de classes em que a dívida pública vai jogar um papel decisivo. Então se eleva a taxa de juros para supostamente conter inflação, enfim, atrair investimentos estrangeiros, mas na prática o que isso significa é que cada vez mais o orçamento público é abocanhado pela burguesia brasileira, né, pelos capitalistas brasileiros. A consequência disso é um constrangimento no caráter mais social que o Estado pudesse ter, né? Ainda que um Estado que a gente sabe aí de um país dependente, subdesenvolvido. E ao longo do tempo, o que a gente verifica é que são realizadas uma série de reformas no Estado brasileiro,
no sentido de diminuir, digamos, aquilo do Estado das poucas conquistas que a gente tinha tido, especialmente com a Constituição de 88, né? Então, por exemplo, primeiro a reforma da Previdência no setor privado, depois a reforma da Previdência no setor público, a própria reforma trabalhista, e aí agora a reforma administrativa é mais um capítulo dessa história, né? No sentido de constranger, né, o caráter social do Estado e, portanto, a forma dele de incidir na vida das pessoas de maneira positiva em alguma medida e transferir recursos para os capitalistas detentores dos títulos da dívida pública brasileira. Não me surpreende que o Haddad tenha tido esse tipo de declaração. Em 2017, o governo federal, na verdade tinha sido ainda o ministro Joaquim Levy, que tinha sido ministro da Fazenda da Dilma Rousseff, ele encomendou um relatório ao Banco Mundial. Esse relatório acabou chegando em 2017, quando já não era mais o governo da Dilma, era o governo do Temer. E nesse relatório tem uma série de propostas. Aliás, o relatório se chama Um Ajuste Justo. Tem uma série de propostas para o Estado brasileiro que teriam como objetivo garantir um ajuste econômico e aliado ao que eles supostamente chamam de justiça social. Nesse relatório, por exemplo, a gente já encontra algumas propostas que foram ventiladas inclusive pelo Haddad mais recentemente, como a desvinculação das aposentadorias, né, do BPC, na verdade, que é o benefício de prestação continuada que os trabalhadores mais velhos conseguem como aposentadoria, né? Do salário mínimo. Então, eles não receberiam mais uma aposentadoria que tivesse reajuste, assim como tem o salário mínimo, ela estaria congelada. Essa é uma proposta que estava lá naquele relatório do Banco Mundial e que foi levantada assim, pelo Haddad durante esse período como uma possibilidade. A reforma administrativa é a mesma coisa. Lá, nesse relatório, consta o objetivo de diminuir a disparidade entre o salário dos trabalhadores públicos e dos privados. Obviamente, isso não passa por uma tentativa de melhorar as condições de trabalho do setor privado e aumentar os salários da classe trabalhadora que está nesse setor, mas sim por precarizar e diminuir o salário do servidor público, né? Outras propostas também estão lá e que a gente tem que ficar de olho, porque eu sei que esse, na verdade, é o projeto da burguesia brasileira e imperialista para o nosso capitalismo dependente, para o Estado brasileiro. Uma delas, por exemplo, é que as universidades públicas passem a cobrar mensalidade, né? Porque é visto por essa elite pela burguesia, como a universidade pública sendo uma universidade que formaria uma pequena elite intelectual e que, portanto, não é necessária ter caráter público, né? São todas propostas de contra-reformas, né, que a gente sempre tem que ficar de olho e se mobilizar. Eu acho que primeiro, para falar da estabilidade do serviço público, a gente precisa recordar a estabilidade do trabalho privado, porque até 1964 os trabalhadores em empresas privadas há mais de 10 anos tinham direito à estabilidade. Foi o golpe civil-militar de 1964 que acabou com a estabilidade do trabalhador na esfera privada e criou o Fundo de Garantia, né, o FGTS, por tempo de serviço, né, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, supostamente como uma substituição para a estabilidade, já que esse trabalhador teria um fundo, parte do salário dele seria alocado nesse fundo, e ele, caso fosse demitido sem justa causa, receberia o FGTS. Um fundo que, obviamente, é abocanhado pelo Estado e que servia a interesses do Estado, especialmente naquele momento, para indústria, para o setor de construção, né, já que era onde se destinava especialmente o montante que estava lá no FGTS. Então, é importante a gente recorrer um pouco à história para ver que a situação do trabalhador do setor privado nem sempre foi a que está hoje, né? E ela foi se deteriorando ao longo do tempo. E o que está apontado para o setor público é a mesma coisa. E a deterioração do setor público não vai gerar uma melhora das condições do trabalhador do setor privado. Pelo contrário, a tendência inclusive pela concorrência, é que a situação também dos trabalhadores no setor privado se deteriore, né? Na medida em que os salários estariam nivelados para um nível mais baixo. Além disso, a gente tem que pensar do outro ponto de vista, né, que é da qualidade do serviço que esse trabalhador vai ter, do serviço público, né, seja na saúde, na educação especialmente, né, e como a reforma administrativa, o fim da estabilidade afeta isso. Além de que abre brechas para que o Estado, na verdade, perda esse servidor
estável, né? E tem aquele servidor que está ali muito mais atrelado a questões políticas, interesses políticos do momento, né? Então, esse servidor seria mais eficiente, por exemplo, um servidor que estaria mais sujeito ao poder, aos pequenos poderes locais da política? Isso aí a gente tem que se questionar.